Decreto número 58.052, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá providências correlatas. Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público, à vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 2. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos. 3. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. 4. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 5. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 6. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Artigo 3. Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições: 1. Arquivos públicos, conjuntos de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções e atividades. 2. Autenticidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 3. Classificação de sigilo, atribuição, pela autoridade competente, de grau de sigilo a documentos, dados e informações. 4. Credencial de segurança, autorização por escrito concedida por autoridade competente, que habilita o agente público estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, dados e informações sigilosas. 5. Criptografia, processo de escrita à base de métodos lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma que somente os usuários autorizados possam restabelecer sua forma original. 6. Custódia, responsabilidade pela guarda de documentos, dados e informações. 7. Dado público, sequência de símbolos ou valores representado em algum meio, produzido ou sob a guarda governamental, em decorrência de um processo natural ou artificial, que não tenha seu acesso restrito por legislação específica. 8. Desclassificação, supressão da classificação de sigilo por ato da autoridade competente ou decurso de prazo, tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e informações sigilosas. 9. Documentos de arquivo, todos os registros de informação em qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e entidades da administração pública estadual, no exercício de suas funções e atividades. 10. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. 11. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 12. Gestão de documentos, conjunto de procedimentos, operações técnicas referentes à sua produção, classificação, avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos. 13. Informação, dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 14. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 15. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. SVI. Integridade, qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 17. Marcação, a posição de marca assinalando o grau de sigilo de documentos, dados ou informações, ou sua condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação. 23. Metadados, são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e referência a identificação e contexto documental. Identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação, tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação. B. Segurança, grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais. C. Contexto tecnológico, formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos de mídias, algoritmos de compressão e localização física do documento. 19. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. 20. Reclassificação, alteração, pela autoridade competente, da classificação de sigilo de documentos, dados e informações. 21. Rol de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, relação anual, a ser publicada pelas autoridades máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e informações classificadas, no período, como sigilosas ou pessoais, com identificação para referência futura. 22. Serviço ou atendimento presencial, aquele prestado à presença física do cidadão, principal beneficiário ou interessado no serviço. 23. Serviço ou atendimento eletrônico, aquele prestado remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação. 24. Tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, relação exaustiva de documentos, dados e informações com quaisquer restrição de acesso, com a indicação do grau de sigilo, decorrente de estudos e pesquisas promovidos pelas comissões de avaliação de documentos e acesso, e publicada pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. XXV. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Capítulo 2. Do acesso a documentos, dados e informações. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 4. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual, 1. Promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de acesso. 2. Divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente de solicitações. 3. Proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo possível. Seção 2. Da gestão de documentos, dados e informações. Artigo 5. A unidade do Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAISP, é a responsável pela formulação e implementação da Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso 2 deste decreto, e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares, visando o tratamento da informação. Parágrafo único. Integram a Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos
1. Os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades. 2. As comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada, a que se refere o artigo 11 deste decreto. 3. O Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. SPIDOC. 4. Os Serviços de Informações ao Cidadão. SIC. Artigo 6. Para garantir efetividade à política de arquivos e gestão de documentos, os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão: 1. Providenciar a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de suas atividades fim, a que se referem, respectivamente, os artigos 10 a 18 e 19 a 23, do Decreto N.O. sobrescrito 48.897, de 27 de agosto de 2004. 2. Cadastrar todos os seus documentos no Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. SPIDOC. Parágrafo único. As propostas de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de documentos deverão ser apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e encaminhadas à Unidade do Arquivo Público do Estado para aprovação, antes de sua oficialização. Artigo 7. Ficam criados, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, os serviços de informações ao cidadão. SIC, a que se refere o artigo 5º, inciso 4, deste decreto, diretamente subordinados aos seus titulares, em local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para: 1. Realizar atendimento presencial ou eletrônico na sede nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do serviço de informações ao cidadão. SIC, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. 2. Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações. 3. Controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações previstos no artigo 15 deste decreto. 4. Realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrá-los. Parágrafo 1. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual deverão designar, no prazo de 30 dias, os responsáveis pelos serviços de informações ao cidadão. SIC. Parágrafo 2. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informações ao cidadão, SIC, deverão: 1. Manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolo e arquivo. 2. Buscar informações junto aos gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive de portais e sítios institucionais. 3. Atuar de forma integrada com as ouvidorias, instituídas pela Lei Estadual nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e organizadas pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999. Parágrafo 3. Os serviços de informações ao cidadão, SIC, independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade. Artigo 8. A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para o desenvolvimento de sistema integrado de informações ao cidadão, capaz de interoperar com o SPIDOC, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus respectivos serviços de informações ao cidadão. SIC. Artigo 9. A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa Civil, deverá adotar as providências necessárias para a organização dos serviços da Central de Atendimento ao Cidadão.
CAC, instituída pelo Decreto número 54.276, de 27 de abril de 2009, com a finalidade de 1. Coordenar a integração sistêmica dos serviços de informações ao cidadão SIC, instituídos nos órgãos e entidades. 2. Realizar a consolidação e sistematização de dados a que se refere o artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de usuários, visando o aprimoramento dos serviços. Parágrafo único. Os serviços de informações ao cidadão SIC deverão fornecer, periodicamente, a Central de Atendimento ao Cidadão CAC, dados atualizados dos atendimentos prestados. Artigo 10. O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os direitos de obter 1. Orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido o documento, dado ou informação almejada. 2. Dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não arquivos públicos. 3. Documento, dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. 4. Dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 5. Documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 6. Documento, dado ou informação pertinente à administração ou patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 7. Documento, dado ou informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1. O acesso aos documentos, dados e informações previsto no caput deste artigo não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2. Quando não for autorizado o acesso integral ao documento, dado ou informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3. O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4. A negativa de acesso aos documentos, dados e informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º deste decreto, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Seção 3. Das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso. Artigo 11.
As comissões de avaliação de documentos de arquivo, a que se referem os decretos número 29.838, de 18 de abril de 1989, e número 48.897, de 27 de agosto de 2004, instituídas nos órgãos e entidades da administração pública estadual, passarão a ser denominadas comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada. Parágrafo 1. As comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 2. As comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada serão integradas por servidores de nível superior das áreas jurídica, de administração geral, de administração financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da informação e por representantes das áreas específicas da documentação a ser analisada. Parágrafo 3. As comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada serão compostas por 5, 7 ou 9 membros, designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Artigo 12. São atribuições das comissões de avaliação de documentos e acesso. Cada, além daquelas previstas para as comissões de avaliação de documentos de arquivo nos decretos número 29.838, de 18 de abril de 1989, e número 48.897, de 27 de agosto de 2004. 1. Orientar a gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou entidade, visando assegurar o amplo acesso e divulgação. 2. Realizar estudos, sob a orientação técnica da Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. SAISP, visando a identificação e elaboração de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, de seu órgão ou entidade. 3. Encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade a tabela mencionada no inciso 2 deste artigo, bem como as normas e procedimentos visando a proteção de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, para a oitiva do órgão jurídico e posterior publicação. 4. Orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação dos critérios de restrição de acesso constantes das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. 5. Comunicar à Unidade do Arquivo Público do Estado a publicação de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, e suas eventuais alterações, para consolidação de dados, padronização de critérios e realização de estudos técnicos na área. 6. Propor à autoridade máxima do órgão ou entidade a renovação, alteração de prazos, reclassificação ou desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. 7. Manifestar-se sobre os prazos mínimos de restrição de acesso aos documentos, dados ou informações pessoais. 8. Atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade, sempre que provocada, sobre os recursos interpostos relativos a solicitações de acesso a documentos, dados e informações não atendidas ou indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. 9. Informar a autoridade máxima do órgão ou entidade a previsão de necessidades orçamentárias, bem como encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos. Parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de suas atribuições às comissões de avaliação de documentos e acesso, cada poderão convocar servidores que possam contribuir com seus conhecimentos e experiências, bem como constituir subcomissões e grupos de trabalho. Artigo 13. A Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo,
SAISP, responsável por propor a política de acesso aos documentos públicos, nos termos do artigo 6º, inciso 12, do Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, caberá o reexame, a qualquer tempo, das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Seção 4. Do pedido. Artigo 14. O pedido de informações deverá ser apresentado ao Serviço de Informações ao Cidadão, SIC do órgão ou entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação do interessado, nome, número de documento e endereço, e a especificação da informação requerida. Artigo 15. O Serviço de Informações ao Cidadão, SIC do órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas deverá conceder o acesso imediato àqueles disponíveis. Parágrafo 1. Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC do órgão ou entidade, em prazo não superior a 20 dias, deverá: 1. Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. 3. Comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Parágrafo 2. O prazo referido no parágrafo 1º deste artigo poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. Parágrafo 3. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informações ao Cidadão, SIC do órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio interessado possa pesquisar a informação de que necessitar. Parágrafo 4. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado. Parágrafo 6. Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 16. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo chefe do Executivo. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. Artigo 17. Quando se tratar de excesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob grupo técnico supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. Artigo 18.
É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. Seção 5. Dos recursos. Artigo 19. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados, informações ou as razões da negativa do acesso, bem como não atendimento do pedido, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias a contar de sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, após eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Cada, a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto, e ao órgão jurídico, no prazo de 5 dias. Artigo 20. Negado o acesso ao documento, dado informação pelos órgãos ou entidades da administração pública estadual, o interessado poderá recorrer à Corregedoria Geral da Administração, que deliberará no prazo de 5 dias se 1. O acesso ao documento, dado ou informação não classificada como sigilosa for negado, 2. A decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou informação total ou parcialmente classificada como sigilosa, não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de excesso ou desclassificação. 3. Os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, não tiverem sido observados. 4. Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos revistos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 1. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Corregedoria Geral da Administração depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquele que exarou a decisão impugnada, nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. Parágrafo 2. Verificada a procedência das razões do recurso, a Corregedoria Geral da Administração determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto. Artigo 21. Negado o acesso ao documento, dado ou informação pela Corregedoria Geral da Administração, o requerente poderá, no prazo de 10 dias a contar da sua ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à Informação, de que trata o artigo 76 deste decreto. Artigo 22. Aplica-se, no que couber, a Lei Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 3. Da divulgação de documentos, dados e informações. Artigo 23. É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de documentos, dados e informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1. Na divulgação das informações a que se refere o caput deste artigo, deverão constar, no mínimo, 1. Registro das competências, estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. 2. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 3. Registros de receitas e despesas. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5. Relatórios, estudos e pesquisas. 6. Dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. 7. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Parágrafo 2.
Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, Internet. Parágrafo 3. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão atender, entre outros, aos seguintes requisitos. 1. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. 2. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. 3. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 4. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. 5. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. 6. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. 7. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio. 8. Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, artigo 9 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei Estadual nº 12.907, de 15 de abril de 2008. Artigo 24. Os documentos que contenham informações que se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão estar cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações. SPIDOC. Artigo 25. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará, anualmente, em sítio próprio, bem como no portal da Transparência e do Governo Aberto, um rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 meses. 2. Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. 3. Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão manter exemplar da publicação prevista no caput deste artigo para consulta pública em suas sedes, bem como extrato com o rol de documentos, dados e informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. Artigo 26. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão prestar no prazo de 60 dias, para compor o catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo. CSBD, as seguintes informações: 1. Tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados. 2. Metadados. 3. Dicionário de dados com detalhamento de conteúdo. 4. Arquitetura da base de dados. 5. Periodicidade de atualização. 6. Software da base de dados. 7. Existência ou não de sistema de consulta à base de dados e sua linguagem de programação. 8. Formas de consulta, acesso e obtenção à base de dados. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão indicar o setor responsável pelo fornecimento e atualização permanente de dados e informações que compõem o catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo. CSBD. Parágrafo 2. O desenvolvimento do catálogo de sistemas e bases de dados da administração pública do Estado de São Paulo. CSBD, coleta de informações, manutenção e atualização permanente ficará a cargo da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. SEAD. Parágrafo 3.
O catálogo de sistemas e bases de dados da Administração Pública do Estado de São Paulo. CSBD, bem como as bases de dados da Administração Pública Estadual deverão estar disponíveis no Portal do Governo Aberto e no Portal da Transparência, nos termos dos decretos número 57.500, de 8 de novembro de 2011, e número 55.559, de 12 de março de 2010, com todos os elementos necessários para permitir sua utilização por terceiros, como a arquitetura da base e o dicionário de dados. Capítulo 4. Das restrições de acesso a documentos, dados e informações. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 27. São consideradas passíveis de restrição de acesso, no âmbito da administração pública estadual, duas categorias de documentos, dados e informações: 1. Sigilosos, aqueles submetidos temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. 2. Pessoais, aqueles relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo único. Cabe aos órgãos e entidades da administração pública estadual, por meio de suas respectivas comissões de avaliação de documentos e acesso a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto, promover os estudos necessários à elaboração de tabela com a identificação de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção. Artigo 28. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. Os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 29. O disposto neste decreto não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2. Da classificação, reclassificação e desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. Artigo 30. São considerados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação de sigilo, os documentos, dados e informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional; 2. Prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país; 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas; 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional; 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 8. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Artigo 31. Os documentos, dados e informações sigilosas em poder de órgãos e entidades da administração pública estadual, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificados nos seguintes graus: 1. Ultrasecreto; 2. Secreto; 3. Reservado. Parágrafo 1.
Os prazos máximos de restrição de acesso aos documentos, dados e informações, conforme a classificação prevista no caput e incisos deste artigo, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: 1. Ultrasecreto, até 25 anos. 2. Secreto, até 15 anos. 3. Reservado, até 5 anos. Parágrafo 2. Os documentos, dados e informações que puderem colocar em risco a segurança do governador e vice-governador do Estado e respectivos cônjuges e filhos, serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição. Parágrafo 3. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º deste artigo, poderá ser estabelecida como o termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação. Parágrafo 4. Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, o documento, dado ou informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público. Parágrafo 5. Para classificação do documento, dado ou informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação, e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: 1. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. 2. O prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final. Artigo 32. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual deverá ser realizada mediante: 1. Publicação oficial, pela autoridade máxima do órgão ou entidade, de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, que em razão de seu teor e de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado ou à proteção da intimidade, da vida privada, da honra e imagem das pessoas, sejam passíveis de restrição de acesso, a partir do momento de sua produção. 2. Análise do caso concreto pela autoridade responsável ou agente público competente, e formalização da decisão de classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, bem como de restrição de acesso à informação pessoal, que conterá, no mínimo, os seguintes elementos: a. Assunto sobre o qual versa a informação. B. Fundamento da classificação. Reclassificação ou desclassificação de sigilo, observados os critérios estabelecidos no artigo 31 deste decreto, bem como da restrição de acesso à informação pessoal. C. Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos no artigo 31 deste decreto, bem como a indicação do prazo mínimo de restrição de acesso à informação pessoal. D. Identificação da autoridade que a classificou, reclassificou ou desclassificou. Parágrafo único. O prazo de restrição de acesso contar-se-á da data da produção do documento, dado ou informação. Artigo 33. A classificação de sigilo de documentos, dados e informações no âmbito da administração pública estadual, a que se refere o inciso 2 do artigo 32 deste decreto, é de competência: 1. No grau de ultrasecreto, das seguintes autoridades: a. Governador do Estado. B. Vice-governador do Estado. C. Secretários de Estado e Procurador-Geral do Estado. D. Delegado-Geral de Polícia e Comandante-Geral da Polícia Militar. 2. No grau de secreto, das autoridades referidas no inciso 1 deste artigo, das autoridades máximas de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista. 3. No grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 deste artigo e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto neste decreto. Parágrafo 1.
A competência prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo, no que se refere à classificação como ultrasecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável agente público, vedada a subdelegação. Parágrafo 2. A classificação de documentos, dados e informações no grau de sigilo ultrasecreto pelas autoridades previstas na linha D do inciso 1 deste artigo deverá ser ratificada pelo Secretário da Segurança Pública, no prazo de 10 dias. Parágrafo 3. A autoridade ou outro agente público que classificar documento, dado e informação como ultrasecreto deverá encaminhar a decisão de que trata o inciso 2 do artigo 32 deste decreto, à Comissão Estadual de Acesso à Informação, a que se refere o artigo 76 deste diploma legal, no prazo previsto em regulamento. Artigo 34. A classificação de documentos, dados e informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 31 deste decreto. Parágrafo 1. O regulamento a que se refere o caput deste artigo deverá considerar as peculiaridades das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. Parágrafo 2. Na reavaliação a que se refere o caput deste artigo deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da divulgação da informação. Parágrafo 3. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data da sua produção. Seção 3. Da proteção de documentos, dados e informações pessoais. Artigo 35. O tratamento de documentos, dados e informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1. Os documentos, dados e informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. 1. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que elas se referirem. 2. Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas se referirem. Parágrafo 2. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. Parágrafo 3. O consentimento referido no item 2 do parágrafo 1º deste artigo não será exigido quando as informações forem necessárias. 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa que as informações se referirem. 3. Ao cumprimento de ordem judicial. 4. A defesa de direitos humanos. 5. A proteção do interesse público em geral preponderante. Parágrafo 4. A restrição de acesso aos documentos, dados e informações relativos à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Parágrafo 5. Os documentos, dados e informações identificados como pessoais somente poderão ser fornecidos pessoalmente, com a identificação do interessado. Seção 4. Da proteção e do controle de documentos, dados e informações sigilosos. Artigo 36.
É dever da administração pública estadual controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e informações sigilosos sob a custódia de seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados. Parágrafo 1. O acesso, a divulgação e o tratamento de documentos, dados e informações classificados como sigilosos ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas na forma dos artigos 62 a 65 deste decreto, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. Parágrafo 2. O acesso aos documentos, dados e informações classificados como sigilosos ou identificados como pessoais, cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar restrição de acesso. Artigo 37. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para tratamento de documentos, dados e informações sigilosos e pessoais. Parágrafo único. A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público executar atividades de tratamento de documentos, dados e informações sigilosos e pessoais adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações resultantes da aplicação deste decreto. Artigo 38. O acesso a documentos, dados e informações sigilosos, originários de outros órgãos ou instituições privadas, custodiados para fins de instrução de procedimento, processo administrativo ou judicial, somente poderá ser realizado para outra finalidade se autorizado pelo agente credenciado do respectivo órgão, entidade ou instituição de origem. Subseção 1. Da produção, do registro, expedição, tramitação e guarda. Artigo 39. A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de documentos, dados e informações sigilosos observarão medidas especiais de segurança. Artigo 40. Os documentos sigilosos em sua expedição e tramitação obedecerão às seguintes prescrições: 1. Deverão ser registrados no momento de sua produção, prioritariamente em sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. 2. Serão acondicionados em envelopes duplos. 3. No envelope externo não constará qualquer indicação do grau de sigilo ou do teor do documento. 4. O envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante relação de remessa, que indicará, necessariamente, remetente, destinatário, número de registro e o grau de sigilo do documento. 5. Para os documentos sigilosos digitais deverão ser observadas as prescrições referentes à criptografia. Artigo 41. A expedição, tramitação e entrega de documento ultrasecreto e secreto, deverá ser efetuadas pessoalmente, por agente público credenciado, sendo vedada a sua postagem. Parágrafo único. A comunicação de informação de natureza ultrassecreta e secreta, de outra forma que não a prescrita no caput deste artigo, só será permitida excepcionalmente em casos extremos, que requeiram tramitação e solução imediatas, em atendimento ao princípio da oportunidade e considerados os interesses da segurança da sociedade e do Estado, utilizando-se o adequado meio de criptografia. Artigo 42. A expedição de documento reservado poderá ser feita mediante serviço postal, com opção de registro, mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas ou, quando for o caso, mala diplomática. Parágrafo único. A comunicação dos documentos de que trata este artigo poderá ser feita por outros meios, desde que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com o grau de sigilo do documento, conforme previsto nos artigos 51 a 56 deste decreto. Artigo 43.
Cabe aos agentes públicos credenciados responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos: 1. Verificar a integridade na correspondência recebida e registrar indícios de violação ou de qualquer irregularidade, dando ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao destinatário, o qual informará imediatamente ao remetente. 2. Proceder ao registro do documento e ao controle de sua tramitação. Artigo 44. O envelope interno só será aberto pelo destinatário, seu representante autorizado ou autoridade competente hierarquicamente superior, observados os requisitos do artigo 62 deste decreto. Artigo 45. O destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamente ao remetente qualquer indício de violação ou adulteração do documento. Artigo 46. Os documentos, dados e informações sigilosos serão mantidos em condições especiais de segurança, na forma do regulamento interno de cada órgão ou entidade. Parágrafo único. Para a guarda de documentos secretos e ultrassecretos deverá ser utilizado cofre forte ou estrutura que ofereça segurança equivalente ou superior. Artigo 47. Os agentes públicos responsáveis pela guarda ou custódia de documentos sigilosos os transmitirão a seus substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem ou transferência de responsabilidade. Subseção 2. Da marcação. Artigo 48. O grau de sigilo será indicado em todas as páginas do documento, nas capas e nas cópias, se houver, pelo produtor do documento, dado ou informação, após classificação, ou pelo agente classificador que juntar a ele documento ou informação com alguma restrição de acesso. Parágrafo 1. Os documentos, dados ou informações cujas partes contenham diferentes níveis de restrição de acesso devem receber diferentes marcações, mas no seu todo, será tratado nos termos de seu grau de sigilo mais elevado. Parágrafo 2. A marcação será feita em local que não comprometa a leitura e compreensão do conteúdo do documento e em local que possibilite sua reprodução em eventuais cópias. Parágrafo 3. As páginas serão numeradas seguidamente, devendo a juntada ser precedida de termo próprio consignando o número total de folhas acrescidas ao documento. Parágrafo 4. A marcação deverá ser necessariamente datada. Artigo 49. A marcação em extratos de documentos, esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas obedecerá ao prescrito no artigo 48 deste decreto. Parágrafo 1. Em fotografias e reproduções de negativos sem legenda, a indicação do grau de sigilo será no verso e nas respectivas embalagens. Parágrafo 2. Em filmes cinematográficos, negativos em rolos contínuos e microfilmes, a categoria e o grau de sigilo serão indicados nas imagens de abertura e de encerramento de cada rolo, cuja embalagem será tecnicamente segura e exibirá a classificação do conteúdo. Parágrafo 3. Os esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas de que trata esta seção, que não apresentem condições para a indicação do grau de sigilo, serão guardados em embalagens que exibam a classificação correspondente à classificação do conteúdo. Artigo 50. A marcação da reclassificação e da desclassificação de documentos, dados ou informações sigilosos obedecerá às mesmas regras da marcação da classificação. Parágrafo único. Havendo mais de uma marcação, prevalecerá a mais recente. Subseção 3. Da criptografia. Artigo 51. Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema de criptografia no âmbito da administração pública estadual e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo de documentos, dados e informações. Artigo 52. Para circularem fora de área ou instalação sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos, produzidos em suporte magnético ou óptico, deverão necessariamente estar criptografados. Artigo 53.
A aquisição e uso de aplicativos de criptografia no âmbito da administração pública estadual sujeitar-se-ão às normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública. CQGP. Parágrafo único. Os programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia são considerados sigilosos e deverão, antecipadamente, ser submetidos à certificação de conformidade. Artigo 54. Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia todas as medidas de segurança previstas neste decreto para os documentos, dados e informações sigilosos e também os seguintes procedimentos: 1. Realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar uma perfeita execução das operações criptográficas. 2. Elaboração de inventários completos e atualizados do material de criptografia existente. 3. Escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário, quando necessário. 4. Comunicação, ao superior hierárquico ou autoridade competente, de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de documentos, dados e informações sigilosos criptografados. 5. Identificação e registro de indícios de violação ou interceptação ou de irregularidades na transmissão ou recebimento de documentos, dados e informações criptografados. Parágrafo 1. A autoridade máxima do órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela custódia de documentos, dados e informações sigilosos e detentor de material criptográfico designará um agente público responsável pela segurança criptográfica, devidamente credenciado, que deverá observar os procedimentos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2. O agente público referido no parágrafo 1º deste artigo deverá providenciar as condições de segurança necessárias ao resguardo do sigilo de documentos, dados e informações durante sua produção, tramitação e guarda, em suporte magnético ou óptico, bem como a segurança dos equipamentos e sistemas utilizados. Parágrafo 3. As cópias de segurança de documentos, dados e informações sigilosos deverão ser criptografados, observadas as disposições dos parágrafo 1º e 2º deste artigo. Artigo 55. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de documentos, dados e informações sigilosos poderão estar ligados a redes de comunicação de dados desde que possuam sistemas de proteção e segurança adequados, nos termos das normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública, CQGP. Artigo 56. Cabe ao órgão responsável pela criptografia de documentos, dados e informações sigilosos providenciar a sua descriptação após a sua desclassificação. Subseção 4. Da preservação e eliminação. Artigo 57. Aplicam-se aos documentos, dados e informações sigilosos os prazos de guarda estabelecidos na tabela de temporalidade de documentos das atividades meio, oficializada pelo Decreto número 48.898, de 27 de agosto de 2004, e nas tabelas de temporalidade de documentos das atividades fim, oficializadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, ressalvado o disposto no artigo 59 deste decreto. Artigo 58. Os documentos, dados e informações sigilosos considerados de guarda permanente, nos termos dos decretos número 48.897 e número 48.898, ambos de 27 de agosto de 2004, somente poderão ser recolhidos à unidade do Arquivo Público do Estado após a sua desclassificação. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, os documentos de guarda permanente de órgãos ou entidades extintos ou que cessaram suas atividades, em conformidade com o artigo 7, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, parágrafo 2º
do Decreto número 48.897, de 27 de agosto de 2004. Artigo 59. Decorridos os prazos previstos nas tabelas de temporalidade de documentos, os documentos, dados e informações sigilosos de guarda temporária somente poderão ser eliminados após um ano, a contar da data de sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso às informações neles contidas. Artigo 60. A eliminação de documentos, dados ou informações sigilosos em suporte magnético ou óptico que não possuam valor permanente deve ser feita, por método que sobrescreva as informações armazenadas, após sua desclassificação. Parágrafo único. Se não estiver ao alcance do órgão a eliminação que se refere o caput deste artigo, deverá ser providenciada a destruição física dos dispositivos de armazenamento. Subseção 5. Da publicidade de atos administrativos. Artigo 61. A publicação de atos administrativos referentes a documentos, dados e informações sigilosos poderá ser efetuada mediante extratos, com autorização da autoridade classificadora ou hierarquicamente superior. Parágrafo 1. Os extratos referidos no caput deste artigo limitar-se-ão ao seu respectivo número, ao ano de edição e à sua ementa, redigidos por agente público credenciado, de modo a não comprometer o sigilo. Parágrafo 2. A publicação de atos administrativos que trate de documentos, dados e informações sigilosos para sua divulgação ou execução dependerá de autorização da autoridade classificadora ou autoridade competente hierarquicamente superior. Subseção 6. Da credencial de segurança. Artigo 62. O credenciamento e a necessidade de conhecer são condições indispensáveis para que o agente público estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou atividade tenha acesso a documentos, dados e informações sigilosos equivalentes ou inferiores ao de sua credencial de segurança. Artigo 63. As credenciais de segurança referentes aos graus de sigilo previstos no artigo 31 deste decreto, serão classificadas nos graus de sigilo ultra-secreta, secreta ou reservada. Artigo 64. A credencial de segurança referente à informação pessoal, prevista no artigo 35 deste decreto, será identificada como personalíssima. Artigo 65. A emissão da credencial de segurança compete às autoridades máximas de órgãos e entidades da administração pública estadual, podendo ser objeto de delegação. Parágrafo 1. A credencial de segurança será concedida mediante termo de compromisso de preservação de sigilo, pelo qual os agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou divulgarem documentos, dados ou informações sigilosos dos quais tiverem conhecimento direta ou indiretamente no exercício de cargo, função ou emprego público. Parágrafo 2. Para concessão de credencial de segurança serão avaliados, por meio de investigação, os requisitos profissionais, funcionais e pessoais dos propostos. Parágrafo 3. A validade da credencial de segurança poderá ser limitada no tempo e no espaço. Parágrafo 4. O compromisso referido no caput deste artigo persistirá enquanto durar o sigilo dos documentos a que tiveram acesso. Subseção 7. Da reprodução e autenticação. Artigo 66. Os serviços de informações ao cidadão, SIC dos órgãos e entidades da administração pública estadual fornecerão, desde que haja autorização expressa das autoridades classificadoras ou das autoridades hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de documentos, dados e informações sigilosos. Parágrafo 1. A reprodução do todo ou de parte de documentos, dados e informações sigilosos terá o mesmo grau de sigilo dos documentos, dados e informações originais. Parágrafo 2. A reprodução e autenticação de cópias de documentos, dados e informações sigilosos serão realizadas por agentes públicos credenciados. Parágrafo 3.
Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não puderem ser reproduzidos integralmente, em razão das restrições legais ou do seu estado de conservação. Parágrafo 4. A reprodução de documentos, dados e informações pessoais que possam comprometer a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de terceiros poderá ocorrer desde que haja autorização nos termos item 2 do parágrafo 1º do artigo 35 deste decreto. Artigo 67. O responsável pela preparação ou reprodução de documentos sigilosos deverá providenciar a eliminação de provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem à cópia não autorizada do todo ou parte. Artigo 68. Sempre que a preparação, impressão ou, se for o caso, reprodução de documentos, dados e informações sigilosos forem efetuadas em tipografias, impressoras, oficinas gráficas, ou similares, essa operação deverá ser acompanhada por agente público credenciado, que será responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do documento. Subseção 8. Da gestão de contratos. Artigo 69. O contrato cuja execução implique o acesso por parte da contratada a documentos, dados ou informações sigilosos, obedecerá aos seguintes requisitos: 1. Assinatura de termo de compromisso de manutenção de sigilo. 2. O contrato conterá cláusulas prevendo a obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao objeto contratado, bem como a sua execução. B. Obrigação de o contratado adotar as medidas de segurança adequadas no âmbito de suas atividades, para manutenção do sigilo de documentos, dados e informações aos quais teve acesso. C. Identificação, para fins de concessão de credencial de segurança, das pessoas que, em nome da contratada, terão acesso a documentos, dados e informações sigilosos. Artigo 70. Os órgãos contratantes da administração pública estadual fiscalizarão o cumprimento das medidas necessárias à proteção dos documentos, dados e informações de natureza sigilosa transferidos aos contratados ou decorrentes da execução do contrato. Capítulo 5. Das responsabilidades. Artigo 71. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público: 1. Recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, documento, dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. 3. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a documento, dado e informação. 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado e informação sigilosos ou pessoal. 5. Impor sigilo a documento, dado e informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. 7. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Parágrafo 1. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. Parágrafo 2. Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 72.
O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou informações sigilosos, nos termos deste decreto, é responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação, em caso de eventual divulgação não autorizada. Artigo 73. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosos sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu código de ética específico, sem prejuízo das sanções legais. Artigo 74. A pessoa física ou entidade privada que detiver documentos, dados e informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto estará sujeita às seguintes sanções: 1. Advertência, 2. Multa, 3. Rescisão do vínculo com o poder público, 4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 anos, 5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública estadual, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias. Parágrafo 2. A reabilitação referida no inciso 5 deste artigo será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4, parágrafo 3. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 deste artigo é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Artigo 75. Os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de documentos, dados e informações sigilosos ou pessoais, cabendo apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades estaduais, tem acesso a documento, dado ou informação sigilosos ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 76. O tratamento de documento, dado ou informação sigilosos resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos. Artigo 77. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 78. Cabe à Secretaria de Gestão Pública, 1. Realizar campanha de abrangência estadual de fomento à cultura da transparência na administração pública estadual e conscientização do direito fundamental de acesso à informação. 2. Promover treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública estadual. 3. Formular e implementar política de segurança da informação, em consonância com as diretrizes da Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos. 4. Propor e promover a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades da administração pública estadual para tratamento de informações sigilosas e pessoais. Artigo 79.
A Corregedoria Geral da Administração será responsável pela fiscalização da aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto no âmbito da administração pública estadual, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno. Artigo 80. Este decreto e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação. Disposições transitórias. Artigo 1. Fica instituído o grupo técnico, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, CQGP, visando a promover os estudos necessários à criação, composição, organização e funcionamento da Comissão Estadual de Acesso à Informação. Parágrafo único. O presidente do Comitê de Qualidade da Gestão Pública designará, no prazo de 30 dias, os membros integrantes do grupo técnico. Artigo 2. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão proceder à reavaliação dos documentos, dados e informações classificados como ultrasecretos e secretos no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 1. A restrição de acesso a documentos, dados e informações, em razão da reavaliação prevista no caput deste artigo, deverá observar os prazos e condições previstos na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 2. No âmbito da administração pública estadual, a reavaliação prevista no caput deste artigo poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Estadual de Acesso à Informação, observados os termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto. Parágrafo 3. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput deste artigo, será mantida a classificação dos documentos, dados e informações nos termos da legislação precedente. Parágrafo 4. Os documentos, dados e informações classificados como secretos e ultrasecretos não reavaliados no prazo previsto no caput deste artigo serão considerados, automaticamente, de acesso público. Artigo 3. No prazo de 30 dias, a contar da vigência deste decreto, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade da administração pública estadual designará subordinado para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições: 1. Planejar e propor, no prazo de 90 dias, os recursos organizacionais, materiais e humanos, bem como as demais providências necessárias à instalação e funcionamento dos serviços de informações ao cidadão, SIC, a que se refere o artigo 7º deste decreto. 2. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a documentos, dados ou informações, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto. 3. Orientar e monitorar a implementação do disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste decreto, e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. 4. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste decreto. 5. Promover a capacitação, o aperfeiçoamento e atualização de pessoal que desempenhe atividades inerentes à salvaguarda de documentos, dados e informações sigilosos e pessoais. Artigo 4. As comissões de avaliação de documentos e acesso cada deverão apresentar à autoridade máxima do órgão ou entidade, plano e cronograma de trabalho, no prazo de 30 dias, para o cumprimento das atribuições previstas no artigo 6º, incisos 1 e 2, e artigo 32, inciso 1, deste decreto. Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2012. Geraldo Alckmin. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas.
Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!